Um dado de 6 faces tem 2 faces com o número 2, 2 faces com o número 4 e 2 faces com o número 6. 3 rapazes, Jonas, Fábio e Rafael, jogaram esse dado algumas vezes, não necessariamente a mesma quantidade de vezes. Ao final desses lançamentos, verificou-se que Jonas obteve face com o número 2 em 1/3 dos seus lançamentos e face com o número 6 nos demais. Rafael realizou 5 lançamentos e o total de pontos obtidos por ele foi o menor possível. Fábio realizou a metade dos lançamentos de Jonas, obtendo face com o número 4 em todos esses lançamentos. A soma dos pontos obtidos por Jonas, Fábio e Rafael foi 50. Dessa forma, o total de lançamentos realizados pelos 3 rapazes é igual a quanto? Então vamos com calma. Vamos com calma que a questão sai, tá? Vamos lá. Então eu tenho 3 rapazes, né? Tem 3 rapazes aí, né? O Jonas, o Fábio e o Rafael, tá? O Jonas, ele não disse quantas vezes ele jogou, né? Primeiro vamos conversar sobre o dado, né? Deixa eu trazer um pouco aqui para baixo. O dado, como é que é esse dado, né? Ele é um dado especial, né? Não é um dado normal, porque ele tem as faces aí diferentes, né? O dado ele só tem número 2, número 4 e número 6. Então ele tem 2 faces 2, 2, 2, 2 faces 4 e 2 faces 6, tá? É um dado aí diferente. E aí o que aconteceu, né? O Jonas ele obteve o número 2 em 1/3, então ele obteve aí número 2 em 1/3 das jogadas. E o restante número 6. Se ele obteve 1/3 sendo número 2, deixa eu botar aqui um pouco para baixo. Ele obteve o número 6 quantas vezes? 2/3, certo? Que é o restante de jogadas, né? 1/3 mais 2/3 vai dar 1 inteiro. Então eu tenho aí esses dois números que o Jonas jogou, não sei quantas vezes. Mas calma, né? Vamos com calma. Já usamos aí essa informação. Rafael realizou 5 lançamentos e o total de pontos obtidos por ele foi o menor possível. Se foi o menor possível, ele só pode ter tirado o menor número possível, que é o número 2. Então ele tirou o número 2 quantas vezes? 5 vezes. Certo? Se ele jogou 5 vezes e obteve o menor somatório aí possível, ele tirou 2 5 vezes. Então aqui ele já somou, né, a soma aí dos pontos dele, 10 pontos. Tá? 10 pontos. Lembrando que é um total de 50. Tá? Ele falou aí no final. Então já usamos... na verdade esse é o Rafael, né? É só trocar aqui o F pelo... Perdão, tá? Só trocar aqui o F pelo Rafael, tá? Então a mesma coisa que eu falei antes para o Fábio é o Rafael. Então o Rafael, ele jogou 5 vezes e só tirou 2, somando 10. E o Fábio, agora sim, né? O Fábio, então já usamos aí essa informação. O que a gente sabe do Fábio? Ele realizou a metade dos lançamentos de Jonas. Como eu não sei quantas vezes o Jonas lançou, também não posso fazer muita coisa. Obtendo face número 4 em todos esses lançamentos. Então ele só tirou o número 4. Quantas vezes? Não sei. O número aí que eu ainda não sei. Tá? Agora a gente vai analisar essas situações, né? Lembrando aqui, claro, que a soma dos lançamentos foi 50. Isso é o que vai salvar a gente. Vamos analisar agora a situação deles, tá? O Jonas, né, pela caracterização aí das jogadas, ele teve como jogadas um múltiplo de 3, porque aqui é denominador 3. Então, quais são as alternativas que o Jonas pode ter tirado? Né? Se ele tirou 2 em 1/3 das jogadas, ele poderia ter tirado 2 uma vez e 6 duas vezes, ou seja, 3 jogadas, certo? Só que se ele faz 3 jogadas, e ele disse aqui explicitamente que o Rafael realizou a metade dos lançamentos de Jonas, se o Jonas fez 3, Fábio teria que ter feito uma jogada e meia. Só que não tem como você fazer uma jogada e meia. Como é que você vai jogar um dado e meio?
né? Não tem como. Ou você joga 1 ou você joga 2 dados. Então, 3 jogadas para o Jonas está descartado, tá? O que o Jonas poderia ter feito? Ido para a próxima, né? Que seria o quê? Tirado o número 2 duas vezes e ter tirado o 6 4 vezes. Então, nota que ele continua na mesma proporção. Ele tirou 2 em 1/3 dos casos, tirou o 6 em 2/3 dos casos. Beleza, pode ser. Só que aqui ele fez quantas jogadas? 6 jogadas. Consequentemente, o Fábio teria que ter 3 jogadas, que seria a metade. Tá? Se ele fez 3 jogadas, o Fábio tirou 4, 4 e 4, já que ele só tirou o número 4. A soma desses valores aqui vai dar quanto? 12. Então, nesse caso, né, nessa configuração, Fábio teria tirado um total de 12 pontos. E o Jonas teria tirado quanto? Vou ter que somar isso tudo, né? 6, 12, 24, 28. Então, nessa configuração, o Jonas fez 28 pontos, Fábio 12. 28 mais 12 dá 40. Com mais os 10 do Rafael, a soma dá 50. Então, a gente já matou o problema. Essas foram as jogadas. Então, aqui, o Jonas ele fez 6 jogadas, o Fábio fez 3 jogadas e o Rafael fez 5 jogadas. Somando tudo, vai dar 5 mais 6, 11, com 3, 14. Então, ao total, eles fizeram aí 14 jogadas. E 14 é a letra C de Cláudio.